Uma boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja cada vez mais presente em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, os eventos finais. E antes de nós abrirmos as nossas Bíblias, eu gostaria de convidar cada um a se unir comigo em oração. Cada um pode unir em pensamento. Eu vou orar a Deus aqui pedindo, invocar a presença aqui dele nessa noite. E vamos juntos. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por o Senhor ter derramado sobre nossas vidas muita luz, muita bênção, muita misericórdia. Louvado seja o teu santo nome, nessa noite agradabilíssima que está fazendo aqui, nessa época do ano. Nós te agradecemos por o Senhor ter nos sustentado vivos e com consciência e com capacidades, com faculdades para poder desenvolver cada vez mais o que lhe agrada. Nós te pedimos que o Senhor se faça presente aqui nessa noite, ministrando aos nossos pensamentos as instruções que o Senhor tem para nós. É um tema muito forte, Senhor, porque está na Bíblia. Muitos têm receio de pregar isso, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor me invista de coragem, me invista de força para poder pregar isso aqui, Senhor. Um equilíbrio emocional, pelo teu Espírito, tudo vai ser possível para poder ajudar a salvar as pessoas. O Senhor Jesus é o nosso Salvador e nós cremos nessa palavra. Nós te pedimos que o Senhor seja para com cada um de nós aqui na veiculação dessa mensagem, tanto na recepção quanto na transmissão, que não haja falha, nenhum ruído nesse sentido, meu Senhor Jesus Cristo. Que haja um fluir pleno e constante do teu Espírito nesse propósito para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós te pedimos essas bênçãos, meu Pai, e nós oramos em nome por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que muitas pessoas elas têm um pouco de receio de falar sobre isso. E antes de eu abrir a Bíblia e entrar com o estudo aqui, eu gostaria de ratificar e reforçar com o que eu já falei aqui, com cada um, até mesmo para você que está na internet me assistindo. A ideia aqui, de maneira nenhuma, é atacar a fé de ninguém, não é ir contra o que você aprendeu com sua família, de maneira nenhuma, é apenas revelar o que está escrito na palavra de Deus. É uma palavra que ela traz crescimento, é a palavra viva. São essas mesmas escrituras que testificam de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu te peço, de todo coração, não é, de maneira nenhuma, algo contra a sua fé, contra a sua pessoa, até porque Deus ele tem filhos e filhas sinceras em todos os lugares do mundo. A sinceridade de cada um, Deus sabe tratar. Então, fica aqui uma palavra, um carinho, de todo coração. Tá bem? Em segundo lugar, eu gostaria de pedir que nós sejamos revestidos do alto a todo tempo, não só nessa noite aqui, mas a todo tempo que a gente estiver caminhando com Deus, com Jesus, né? Então é importante a gente seguir isso aí. Alguém já ouviu falar aqui num lugar chamado Babilônia? Atualmente a Babilônia, ela literal, ela não existe mais. Ela fica em algum lugar no país chamado Iraque. Aí já ficou mais fácil para a gente, né? Babilônia. Essa Babilônia, literal, como ela não existe mais, ela foi um cumprimento profético que está escrito na Bíblia, que ali não haveria mais moradores e seria uma terra habitada por feras selvagens, né? Então, eu gostaria de pedir quem está com essas porções bíblicas aí para poder ler o que está em Jeremias 50, versículo 13. Vamos começar por aqui. É importante, é seguro a gente começar por aqui, para a gente saber em que momento essa história aconteceu. E quando eu falar de Babilônia em profecia, já não vai ser mais essa Babilônia literal. Ok? Ok? Não vai ser mais essa Babilônia. Jeremias 50, versículo de número 13. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas estará completamente deslocada. Desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão.
por causa de todas as suas feridas. Essa aqui é uma parcela de uma profecia maior. Ela se encontra no capítulo 50 e 51 de Jeremias. Só que mais à frente, a gente avançando na leitura, a gente vai ver em 51:37, Jeremias 51:37. O que está escrito aí? Chega junto aí. Jeremias 51:37. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. Isso aqui foi uma profecia que tem em Jeremias 51:37. É uma profecia maior. Se vocês virem isso aqui, aconteceu gradativamente. Já nos dias de Cristo, essa questão de Babilônia já não era aquela força toda mais, já não era aquela Babilônia de Nabucodonosor, já não tinha aqueles jardins suspensos, ela foi se tornando cada vez mais degradada e ali praticamente já não tinha mais atividade econômica e foi cada vez se deteriorando cada vez mais. Mas eu gostaria de reforçar essa profecia que também não foi só falada pela boca do profeta Jeremias. Isaías também falou a respeito disso. Está lá em Isaías 13, versículo 19 até o 22. Vamos para lá? Isaías 13. A gente volta algumas páginas aí. É o livro anterior, tá? E eu vou ficar com essa leitura por aqui. Isaías 13, versículo 19 até o 22. Assim diz Deus, pela boca do profeta Isaías: Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulhoso dos babilônios, será destruída por Deus, a semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será reprovada, e nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará mais ali sua tenda, e o pastor não fará descanso ali de seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais, e nela habitarão as corujas. Saltarão dela bodes selvagens. As hienas uivarão de suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O templo dela será terminado, e os seus dias serão prolongados. Não foi só pela boca do profeta Jeremias que está falando essa questão dessa Babilônia literal, mas também, anos antes, Isaías já profetizou isso. E como eu disse, daqui para frente a gente já vai ter um caminho seguro para poder seguir. Em profecia, quando eu começar a falar de Babilônia, já não vai ser mais essa Babilônia literal. Vai ser a Babilônia mística, espiritual. É um código. Porque se já nos dias dos apóstolos eles falassem abertamente quem que era essa tal de Babilônia, provavelmente nós nem teríamos mais essa profecia aqui revelada, e nós nem estaríamos falando isso aqui mais. Mas Deus, ele cria mecanismos, até mesmo por aí. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Então, já não, daqui para frente, quando eu falar de Babilônia, já não é mais essa Babilônia literal, tá? Porque já vai ser em profecia. É algo que já aconteceu bem depois. Já nos dias do apóstolo Pedro, que escreveu uma de suas cartas, ele já começou a usar esse tipo de linguagem, de Babilônia. Vamos para lá? 1 Pedro 5,13, já no finalzinho da Bíblia. E aqui, ele já não está falando mais de Babilônia literal. 1 Pedro 5,13. Aqui, a gente já vê que a igreja que Jesus Cristo fundou nele mesmo e depois continuou nos apóstolos, e graças a Deus nós estamos aqui, ele já começou a usar essa linguagem aí, dessa Babilônia mística, essa Babilônia que já não é mais a Babilônia literal. 1 Pedro 5,13. Assim, diz a palavra do Senhor: aquele que está em Babilônia, também eleita, envia saudações também a Marcos, meu filho. Aqui ele já começa a se referir como se fosse um código. Então, daqui para frente, toda vez que a gente começar a falar Babilônia, a gente já vai ter que remontar isso aqui para um lugar que ele já está se referindo. Uma igreja que foi estabelecida já em Roma. Paulo, ele escreveu a carta aos romanos. Muitos dos irmãos, eles habitavam naquelas mediações ali, já de Roma. Então, a gente já vai ver que nessa situação aí de Babilônia é Roma. Deus me deu esse presente aqui, irmãos. Ó. Um presentão. Essa não é apenas uma visão da nossa congregação. Para quem lê a Bíblia com sinceridade, em qualquer lugar do mundo, vai perceber que essa Babilônia já não é mais a Babilônia literal. Olha só o que está dizendo aqui. Em Apocalipse 17:5.
O autor, nosso irmão que já descansa em Cristo, seu Leônidas, ele diz assim, ó, Babilônia mística tem a ver com a igreja romana, a mãe da prostituição. Isso significa que as filhas também estão se prostituindo. Todas as igrejas se dizem evangélicas, mas não obedecem à palavra de Deus. Estão se prostituindo igualmente. A ira de Deus sobre elas será derramada também. Quando eu começar a falar de prostituição, é o quê? É uma igreja, é uma mulher pura que trocou as doutrinas verdadeiras de Deus por outras maneiras de acreditar. Essas maneiras são ideias humanas, heresias, dogmas, são outras fontes de ensinamento que não foi Deus que estabeleceu. Então, Deus, ele chama essa linguagem forte. Uma mulher pura é uma profecia que está lá em Ezequiel 16. Era uma criança que se cresceu, Deus cuidou. Quando estava na idade de amar, ele cobriu com o manto, deu para ela roupa, joias, perfumes, mas ela decidiu em algum momento se prostituir com outras pessoas. É uma linguagem poética para dizer que o povo de Israel trocou as verdades estabelecidas por Deus por outras divindades, por outras formas de ensino e idolatria. Isso tem a ver, numa linguagem profética, a tal da prostituição. No capítulo seguinte, Apocalipse 17:6, diz o seguinte: vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. João, quando ele viu essa visão, ele ficou assim, chocado. Porque essa mulher, ela foi responsável pelo derramamento do sangue dos mártires. E para quem estuda história, nem estou falando de história bíblica, não, história. Pode ver o que aconteceu no passado, no período da Idade Média. Já ouviu falar das cruzadas? Alguém já ouviu falar do período da Santa Inquisição? Alguém já ouviu falar do período da Idade Média, onde houveram a morte de vários mártires por defender a verdade? Olha o que o autor desse livro aqui diz. São milhões e milhões de pessoas que Roma religiosa tem assassinado no decorrer dessa história. Eles mataram cristãos fiéis que pregavam a palavra de Deus e que não negavam a Cristo. É duro, né? Mas é verdade. Os hereges. Quantas fogueiras não foram acesas para poder acabar com essa praga? Porque na mente deles era uma praga, era uma peste que estava espalhando. Quanto mais matava, mais espalhava. Todas as maneiras mais horríveis de se matar alguém. Justamente para espalhar o horror. Mas por amor de Jesus, se tornaram mártires. Uma linguagem forte, irmãos. É um tema que eu estou colocando a cara a tapa aqui para bater. Esse pessoal da internet também. Não é uma mensagem popular. A minha ideia aqui não é atacar a fé de ninguém, mas é apenas pregar o que a Bíblia diz. Daqui para frente nós vamos continuar a respeito disso. Como que isso aconteceu? Essa tal de leis estabelecidas por homens que vão contra o que Deus estabeleceu. Deus, ele denuncia a Babilônia, que é Roma, porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Vinho tem a ver com ensinamentos falsos, que pessoas estão embriagadas, estão sem saber o que seguir. Isso é uma linguagem também que tem a ver com o vinho, tá? Quando falar vinho, tem a ver com falsos ensinos. Esse poder, desejando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o sétimo. Como é que isso aconteceu? Foi um processo gradual, não foi de uma vez, não foi numa virada de mesa. O que uma geração tolera, a próxima aceita. E foi assim no decorrer do tempo. No século IV, precisamente no ano de 321, houve um homem que já começou a estabelecer isso aí. Constantino. Não foi só ele, mas ao longo de toda a história, em vários lugares, isso aí começou a acontecer. Mais precisamente nesse ano 321. E o poder político-religioso começou a se dar as mãos. Em Roma. Não era somente o poder, como foi nos dias de Jesus, o poder que era o poder dominante ali, Roma imperial. Mas o poder religioso também começou a crescer. Hoje no mundo, a maior religião, ela abraça isso aí. E não somente a mãe, mas também as filhas, que de igual modo fazem o que ela ordena.
essa questão do estabelecimento de algo que Deus não colocou. Deus colocou um marco, mas veio o homem, jogou por terra e colocou a sua posição ali, movidos por outro espírito. Interessante, né? Como é que isso aconteceu? A profecia, ela declarou que isso ia acontecer e aconteceu cravado, bonitinho. Haveria de mudar os tempos e as leis. Vamos para Marcos 7, 7, para ver se Jesus aprova ou não aprova essa questão de a gente obedecer a Deus ou aos homens. Como é que é isso? Nas palavras de Jesus, vamos ver o que ele diz. Marcos 7, 7. Alguns pensam que às vezes está adorando a Deus. Mas será que é de fato mesmo que Deus está adorando? Marcos 7, versículo 7. Olha o que Jesus disse. Em vão me adora. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Está mais ou menos com a tradução que vocês estão pegando aí? O que está na tradução de vocês? Quem está na sua aí? Marcos 7, 7. E vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É uma adoração em vão. Ele não vai aceitar isso, porque não foi algo estabelecido por Deus. Ele só vai aceitar o que foi estabelecido por Deus. E quando a gente se submete, o reino espiritual, ele começa a trabalhar ao nosso favor. E assim Deus nos abençoa. Não adianta a gente querer fazer alguma coisa que o homem fez e por ele trilhar, porque não vai dar resultado. Tem que ser algo que Deus estabeleceu. Em vão. É uma adoração em vão. Mais à frente, a gente vê que houveram pessoas que aconteceu no passado, acontece no futuro e acontecerá no futuro também. Os defensores dessa lei, eles ignoram o que fazem. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde aponta essa tendência oculta. Tem gente que às vezes defende com escama nos olhos, não sabe para onde está indo. Então por isso que a palavra de Deus é liberta. E conhecereis a verdade e ela nos libertará. A verdade liberta. Por isso nós estamos aqui de todo coração para poder aprender de Deus. Eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Foi um período muito duro, irmão. Foi mais de 1000 anos. Foram 1260 anos de perseguição. A mulher ela teve que fugir. A igreja ela teve que fugir. Porque senão não ia sobrar ninguém. Mas Deus a sustentou. Deus a sustentou. E nós estamos aqui, nessa continuação. Quantos não foram aqueles que perderam a vida, né? Por amor a Cristo? Foram vários, não foi? Esse poder romano, ele perseguiu e matou cristãos porque eles defendiam a verdade. Alguém já ouviu falar que na noite de São Bartolomeu, nesse período, estima-se que foi não se tem um número exato, entre 5 a 30 mil pessoas numa única noite morreram por defender a verdade. Como é que está a nossa fé? Será que a gente está disposto a obedecer a Jesus a ponto de entregar a fé? Eu sei que pelo Espírito Santo de Deus todas as coisas são possíveis. Alguém está com a passagem de Mateus 16, 24 e 25? O que Jesus nos diz aí? Então, Mateus 24. Vamos chegar lá, vamos esperar todo mundo achar. Mateus 16, versículo 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Interessante, né? Se você quiser salvar a sua vida porque você se acha importante, ou você não está disposto a sofrer pelo Evangelho, Jesus ele não deu margem para uma reinterpretação. É o seguinte, você vai perder sua vida, você não tem parte comigo. Mas se for por minha causa, isso nas palavras de Jesus, se for por minha causa, por amor ao Evangelho, você perder sua vida, você vai encontrar. Porque Jesus ele é o mesmo Deus que dá a vida uma vez, e mesmo se a pessoa descansar no pó da terra, ele dá uma vida a segunda vez. Ele é o Deus que ressuscita. Ele é o Deus, ele é a própria vida. A pessoa ela vai reencontrar essa vida de novo. Por amor. Por amor. O povo de Deus, que guarda os mandamentos, não deve permanecer calado. Nem antes e nem nesse tempo. Como se aceitasse a situação de todo bom grado. Você vê o cerco se montando no seu lugar.
na sua frente. Às vezes do lado, às vezes no trabalho, às vezes lei impostos pelos estados, pela nação. A gente não pode permanecer quieto como se estivesse acontecendo nada. A gente precisa de anunciar isso aí, para que as pessoas tomem suas decisões. Como vigias fiéis, nós devemos dar o aviso de que vem a espada. Quando eu falo a espada, tem a ver aqui com o poder político-religioso que exerce o que ele quer, tá bom? Como vigias fiéis, devemos dar o aviso que, ao vir a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam o rumo que evitariam se conhecesse a verdade. Como é que é essa espada que o Estado pode fazer? Às vezes, uma sanção em outro país, pode ser uma prisão, pode ser, como aconteceu no passado, às vezes a ponto até de caçar a pessoa com a própria vida. Então, quando a gente vê que está vindo acontecer uma coisa dessa, a gente não pode ficar como se estivesse acontecendo nada. A gente tem que dar um aviso. É importante que o que está escrito para nós aqui é importante para nós inicialmente, sim, mas o quão importante é o meu próximo, a ponto de eu não falar isso com ele. A gente vê que há uma nação que ela manda e desmanda no mundo. Por mais que isso aqui divida opiniões, é o que está acontecendo aí. E já não é de hoje. É a nação norte-americana. E o tal da caneta, ele acontece também, da noite pro dia. A gente viu aqui que foi o tal do Covid. Da noite pro dia, coisas acontecem. Por que não criar ou revogar alguma lei? Só basta ele se juntar lá, em questão de horas resolve isso aí. Os Estados Unidos, eles aprovarão uma lei dominical. Mas, Tiago, isso já aconteceu. Sim, já aconteceu. No século XVII, mais precisamente no ano de 1656, já começou a acontecer essa criação dessas leis. Eu já até falei isso aqui. As Blue Laws. As leis azuis. E essas primeiras leis, elas já tinham, já nas suas execuções, para quem desobedecesse de uma maneira quanto mais pagar com a própria vida. Em breve serão impostas leis dominicais que homens de posição de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. Eu disse, serão impostas essas leis. Eu não disse criadas. Até porque muitas delas já existem. Em quase todos os estados americanos, você quer saber. A profecia do capítulo 13 de Apocalipse declara que o poder representado pela besta, de chifres, que a gente sabe que besta é poder, a gente sabe que é a nação norte-americana, semelhantes aos de um cordeiro, chifres semelhantes aos de um cordeiro, fará com que toda a terra e aos que nela habitam adorem o papado. Essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, em que Roma alega ser o seu reconhecimento de supremacia. Tiago, mas isso aí já foi longe demais. Roma, ela alega que essa questão dessa lei, ela é sua, mas quem vai dar força é a nação norte-americana? Sim, exatamente. Mas como é que Roma, ela alega que ela é sua? Houve um doutor que ele formou lá dentro da própria instituição romana, Samuele Bacchiocchi. Quem já ouviu falar aqui tal de Samuele Bacchiocchi? Ele escreveu uma publicação chamada From Sabbath to Sunday, de sábado para domingo. Essa publicação foi uma defesa da tese do doutorado dele. Sabe quem carimbou lá? O próprio Vaticano. Nesse livro está dizendo o seguinte: tudo que você está dizendo aí, Samuele Bacchiocchi, para a sua defesa da sua fé, do seu doutorado, da sua tese, do seu doutorado, que você está dizendo que a responsável por ter mudado isso aí foi a Igreja de Roma, é isso mesmo. Está aqui o carimbo aqui, ó. Foi a publicação de uma tese de doutorado. Isso não foi criado, não foi inventado. Se você tiver curiosidade, procure saber. Ela revoga para si essa autoridade de ter mudado a lei de Deus para ela mesma como autoridade de tradição acima da autoridade bíblica. Isso foi validado, documentado. E digo mais, quem vai dar força para isso? O que é o Vaticano? O que é Roma hoje? Poder político a gente não vê nenhum. Mas quando a gente vê a profecia do capítulo 3 de Apocalipse, que diz que uma das bestas, que é a besta que emergiu da terra, vai dar força para a segunda besta, que emergiu do mar, que é o poder religioso,
Aí começa a fazer sentido. E quando a gente estuda a profecia e vê como é que as coisas acontecem, elas são profetizadas e começa a ver cumprindo diante dos nossos próprios olhos, a gente vê isso sim é possível, porque é algo estabelecido pelo próprio Deus. O que aconteceu de todas as profecias que vieram se cumprindo do passado até aqui? Isso já não é uma prova mais do que evidente do que a Bíblia é uma fonte de fé fiel para se seguir? Só basta a gente ter fidelidade, propósito, para poder seguir por aí. E Deus, ele complementa a obra. Ele dá, de acordo com a busca de cada um. Graças a Deus por isso. Vamos avançar mais um pouquinho. As pessoas, elas pensam que as calamidades que enchem a terra constituem o resultado da transgressão do domingo, imaginando que irão aplacar a ira de Deus. Essas pessoas influentes fazem essas leis impondo a observância do domingo. Elas pensam que elas vão aplacar a ira de Deus, porque elas imaginam fielmente, elas têm algo dentro dela que diz que elas estão sendo fiéis àquilo que elas creem, até um certo ponto. Porque a partir do momento que elas são instruídas com a verdade, com a palavra de Deus, e elas veem que aquilo que foi estabelecido não é o que ela realmente acredita, muitas dessas pessoas, elas irão se posicionar. Mas pessoas de importância, elas pensam que estabelecer essas leis vai aplacar a ira de Deus. Haverá um tempo que haverá um povo que estará contra essas leis impostas pelos humanos, leis dominicais. É um povo, é um restante, é um remanescente na face da terra. É um povo temoso esse povo. É um povo temoso. Eles são fiéis a Jesus. Eles não se dobram a algo instituído pelo homem. São fiéis. Eu espero de todo o fundo do meu coração ser fiel à palavra de Deus. Amém. O apóstolo Pedro falou, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A gente vai até ler isso aí no finalzinho. É um povo inflexível nesse sentido. É um povo fiel. Graças a Deus por isso. Hoje, a gente vê que essa força, como foi no período da Idade Média, ele não existe. Ele não existe. A gente sabe que o ensino romano, a força romana hoje, já não é mais como foi no passado. Porque lá era um poder duplo. Poder político e religioso. Eles faziam o que quiserem, o que queriam. Mas isso haverá de algum tempo ser restabelecido. Começou a ser recuperado. No ano de 1929, Benito Mussolini, ele começou a devolver para o Vaticano tudo aquilo que ficou perdido no passado. E o papado, essa questão do poder religioso, começou a recuperar um pouco desse golpe que foi dado quando o general Berthier prendeu um dos pontífices. Passou um tempo, essa ferida ela foi curada. E aí começou a recuperar isso aí, ao longo do tempo. Mas eles não recuperaram totalmente. Mas vai haver um poder que vai dar força para eles instituir isso aí. A ponto de que imponham leis que a observância do domingo, como dia de adoração, ocasionarão uma apostasia nacional. A religião que será imposta será aceita pelos governantes e a lei de Deus será invalidada. Em outras palavras, essa questão de uma observância voluntária será obrigatória. Se hoje você está aqui por boa vontade, graças a Deus por isso. Mas haverá um tempo que isso vai começar a ser restringido. E se você não andar bonitinho do jeito que eles estabelecerem, pode começar a acontecer isso aí. Às vezes sobrou uma sanção econômica, às vezes um saldo numa conta bloqueado. Da noite para o dia eles criam leis. Muitas já existem, igual eu falei, que são as blue laws. Isso vai estender para o mundo inteiro. Isso é profético. Às vezes pode ser uma prisão. A que ponto que a gente está disposto a seguir isso aí? Como eu disse, só pelo Espírito Santo de Deus que a gente vai ser capaz de ser fiel a Deus. Por um decreto que terá o objetivo de impor uma instituição que é uma contraposição à lei de Deus, a nação norte-americana se afastará completamente dos princípios da justiça. Quando eles saíram da Europa, parte dessas pessoas saíram num navio chamado Mayflower. E encostaram na costa
leste americana, fugindo da opressão do que acontecia, ainda do restinho que estava acontecendo na Idade Média da perseguição. E eles decidiram fazer o seguinte: vamos formar aqui uma nação onde Deus habita, onde Deus é justo, onde Deus vai nos dar força. Mas ao longo do tempo isso foi se perdendo. Eles vão impor uma lei que vai contra o que Deus estabeleceu. É como se eles tivessem apagado da memória deles o que eles passaram no passado, o que seus antepassados passaram na Europa, né? Esse decreto, essa imposição, ela terá um alcance global. Mas qual que será um dos motivos que vai acontecer isso aí? Eu te digo, pode ser que perfeitamente seja pelo ecumenismo. Quem já ouviu falar aqui no ecumenismo? Onde vários segmentos religiosos se unem em prol de algum ponto. Às vezes pode ser também pelas mudanças climáticas, para poder tentar frear um pouco essa questão do clima, fazer parar obrigatoriamente um dia da semana, para dar fôlego para a natureza, para que o sistema do mundo ele se recupere nisso aí. É uma possibilidade, é o que a gente vê, bem provavelmente vai acontecer por aí. Mas haverá um tempo que todo mundo ele vai abraçar isso aí de alguma maneira. Em algum ponto da história do mundo, os países eles vão se converger em algum ponto. Em algum ponto isso aí vai acontecer. Porque é profético. É algo que vai acontecer de uma maneira global. Os que dizem que isso nunca vai acontecer, eles não podem de maneira nenhuma te provar de que isso não vai acontecer. Tiago, você foi longe demais. Isso nunca vai acontecer. Ninguém pode te provar. Mas eu posso te provar que isso vai acontecer, porque é profético. É validado por Jesus, pelos apóstolos, pelo livro de Apocalipse, por toda a Bíblia. É só você estudar um pouco aqui, um pouco ali. Começa a associar essas ideias e você vai ver. Lembra disso. Os que dizem que isso nunca vai acontecer, eles não podem te provar. Mas os que dizem que vai acontecer, que está firmado nas Escrituras, eles podem te provar. É uma questão de ser coerente. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. Todas as nações e línguas e povos ordenará que se adore esse dia falso. E será um tema do grande conflito final. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Vai haver um tempo que Deus vai dar um basta. Aí rola o seguinte: agora deu um basta, agora foi longe demais. Pessoas com autoridade promulgarão para controlar a consciência, segundo o exemplo do que foi estabelecido em Roma. Que a gente vê que é Babilônia. E ele fará com que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. Ou seja, que eles aceitem ensinamentos que não foi que Deus estabeleceu. Tiago, mas eu quero que você me prova na Bíblia que você está falando que Babilônia é Roma. Claro. Apocalipse 17, 5 e 9. Apocalipse 17, 5 e também o versículo 9. Somente existe uma cidade no mundo que tem 7 montes. Apocalipse 17, 5 e 9. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e das práticas repugnantes da terra. Mais à frente, no versículo 9. Aqui se requer sabedoria. As 7 cabeças das colunas as quais a mulher está assentada são também 7 montes. Qual que é a tradução que vocês estão dizendo? Essa aqui, que eu peguei a nova versão internacional. Eu quero que alguém leia na Almeida aí. O que está escrito? Apocalipse 17, 9. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são as 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Só existe uma cidade no mundo em que essa mulher, ou seja, em profecia mulher é a igreja, ela está estabelecida. A gente vê que é Roma. É por isso que nós devemos ir por um caminho seguro. E a gente vê que a Bíblia nos dá essa direção.
Então, quando a gente vê falar Babilônia ou alguma coisa assim, você vê que tem a ver lá com Roma. Todas esses leis serão costuradas para que eles tenham todos um só pensamento. Eles irão se manifestar com um poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa. Como o sábado ele é um ponto especial na controvérsia do cristianismo e as autoridades religiosas seculares combinarão para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de ódio universal. É uma minoria que decide seguir o que Deus diz. Mas a maioria vai seguir o que Deus não diz. A Bíblia não diz. Largo é o caminho que conduz à perdição. Estreito é o caminho que conduz à vida eterna. A gente tem que se esforçar para andar no caminho estreito, irmãos. O caminho largo não é o caminho de salvação. Às vezes a gente tem que fazer escolhas na vida. Escolhas. Andar pelo caminho estreito, ele envolve escolhas. Vamos ver o que Jesus falou em Mateus 24, 9? É uma parte profética, né? Mateus 24, 9. Quem está com essa porção aí? Mateus 24, verso 9. Pode ler? Por gentileza. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Quantos de nós está disposto a servir a Deus? Muitos pregam um Deus bonzinho, só bonzinho, tá legal. Mas um Deus, esse Deus aqui que está falando com nós aqui, ó. Isso aqui é a palavra de Jesus. Vocês serão odiados em todo mundo por meu nome. Ele não falou que eles vão ficar com raiva de você, um pouquinho de raiva, não. Eles vão te odiar. Ô, irmão, sabe o que é ódio? Eu acho que eu senti ódio algumas vezes na vida. E Deus me tratou isso na minha vida. Mas o ódio a ponto de matar alguém. Olha o que é isso. Por causa de meu nome, eles vão te odiar. E vocês vão ser perseguidos e condenados à morte. O quanto que isso aqui, falado do jeito que tem que ser falado, do jeito que está aqui, ó, com o peso que se deve, sem suavizar, é falando assim, do jeito que a palavra é. Eu posso dizer, oh, vocês vão ser perseguidos e odiados pelo meu nome. Será que é por aí? Suavizando? Passando bastante o pano assim, ó, alisando? Porque eles vão vir te matar? Mas fica tranquilo que eles vão vir te matar. Será que é por aí? Você consegue ler dessa maneira? Com esse tipo? Gente, eu não sei o que é de maneira nenhuma, eu não sei o que é mesmo. Alguém falar o seguinte, eu vou te matar agora. Miserável, eu vou te pegar. É isso aí que você está seguindo? É esse Jesus que está seguindo? Eu não sei o que é isso não, irmão. A gente olha para o passado e a gente vê que tem muito sangue derramado por gente que estava decidida a seguir Jesus nisso aqui. Ó. O quanto que essa mensagem aqui, ela é uma mensagem de chacoalhar. Você abala o reino espiritual, irmão. Você acha que Satanás está feliz que a gente prega um negócio desse aqui? É uma mensagem de despertamento? Isso aqui é uma mensagem de despertamento. Isso aqui sacode o reino espiritual. Eles não querem que a gente pregue isso aqui. Ó. Disposto a morrer, eles vão te perseguir após morrer. Os fiéis. Os fiéis. Quando um decreto for promulgado pelos vários governantes do mundo cristão contra os observadores do mandamento e lhe retirar a proteção do governo, abandonando o que lhes desejam a restrição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e se reunirá em grupos habitados nos lugares mais desertos e solitários. A gente vê que no período da Idade Média aconteceu isso aqui. Eu até citei outro dia um exemplo aqui dos valdenses. Temendo pela própria vida. Imagina isso que aconteceu hoje no século XXI, com a tecnologia que nós temos aí. Cachorros farejadores, drones, câmeras, sensor. Hoje em dia, eles conseguem ver a pessoa no satélite.
Aqui, ó, você vai, mete o relógio no braço aqui, você vai correr ali, ele sabe onde é que você correu. A pessoa é localizada, onde que ela vai. Uma compra que você faz no supermercado. A pessoa tem que... É pelo Espírito Santo de Deus, porque a pessoa vai estar... Isso aí você não vai poder, não, que eles vão te achar. Se você andar com o celular, eles vão te achar. Você vai ter que estar fugindo mesmo. Aqueles que vão estar fugindo. E eu creio que nesse tempo aqui, os casos já vão ter sido julgados. Porque é o seguinte, os juízes já vão estar começando a cair. Tem um povo que está desobedecendo essas leis aqui que a gente estabeleceu aqui, Deus está irado. É por causa desse povo aí que os juízes de Deus estão caindo. Pode matar. Pode sair para matar. Para que lado que esse pessoal vai ter enfiado? Eu fico pensando, pela fé, eu procuro alcançar isso aí. Eu não acredito que vão ser todas as pessoas, porque haverão ainda de haver mártires até o fim. Não sei quantos, mas haverão de ter mártires. Para que os que estão salvos sejam embranquecidos. A gente vê no livro de Daniel falando isso aí. Vamos ler o que está dizendo em 2 Timóteo 3:2. A gente já está indo para o final. Quem está com essa porção bíblica aí? 2 Timóteo 3, versículo 12. Vamos chegar todo mundo lá? Segunda epístola de Paulo a Timóteo 3, o verso 12. O que diz Ora, aí? todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala o seguinte, ó. Não se pode você pegar um remendo de um pano de tecido novo e costurar um tecido velho. E ele faz a comparação. Porque o vinho novo, ele rompe os odres. Não tem como seguir Jesus parcialmente. Aquele que quiser desejar viver piedosamente em Cristo Jesus, do jeito que a Bíblia declara, sem tirar nem pôr, o pacote é 100%. Não é o que me convém. É tudo ou nada. Padecerão perseguições. Houve um discípulo apenas que passou, mas ainda passou, ainda viveu, morreu de velhice. O restante foi tudo morto, irmão. Crucificado de cabeça para baixo. João Batista foi decapitado. Olha o que eles passaram. A que preço? O próprio Paulo foi decapitado. Não estou dizendo que isso aqui vai acontecer com todo mundo, não. Porque Deus ele tem maneiras diferentes de trabalhar. Alguns ele permite descansar. Haverá um povo que vai estar vivo ainda quando Jesus voltar nas nuvens do céu. São públicos diferentes. Mas que nós sejamos fiéis até o fim, irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nos lugares em que a oposição for tão forte que suscite a perseguição e for feito algum trabalho domingo, em que nossos irmãos façam desse dia uma ocasião para que se faça um trabalho missionário. Vai falar o seguinte, mas vocês estão trabalhando aqui nesse dia? Não, eu estou aqui com um trabalho missionário, eu estou aqui ajudando o próximo. Quão importante é a gente saber das leis da natureza, um tratamento medicinal com um tratamento fitoterápico, se socorrer alguém alguma necessidade nesse sentido. Não é sábio desafiar essas leis dominicais para fortalecer a perseguição. Porque no meio disso aí vai estar os fanáticos religiosos. Nós não devemos lhe dar oportunidade alguma para nos chamarem de violadores da lei. Há uma beleza e poder, na verdade, que nada pode tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. Teve um dia que eu falei aqui que às vezes a gente precisa de fazer uma releitura para poder aprender. E eu estou sentindo que isso aqui é importante, porque de primeira eu não peguei, eu vou ler de novo. Existe uma beleza, procura entender isso aí em bloco, tá? Existe uma beleza e poder, na verdade, que nada pode tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. Se a pessoa está sendo perseguida é por algum motivo. Por que a pessoa está sendo perseguida? Por defender a verdade. Mas vamos aprofundar um pouco mais nisso aí? Mateus 10, 17 e 18. Se alguém está disposto a defender a verdade a ponto de sofrer
às vezes ali uma perseguição, isso torna essa mensagem bela e poderosa, como eu falei aqui, né? Há uma beleza e um poder. Na verdade, que nada pode tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. Mateus 10, verso 17 e 18. Dependendo da tradução, pega um pouquinho diferente, mas procura assimilar aí. Ó. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas, a eles e aos gentios. Imagina essa situação onde alguém está sendo perseguido, ou sendo, de alguma maneira, buscado em favor disso aí, a ponto de ser levado ao tribunal, às vezes ser açoitado. Você vai dar a prova da sua fé aí. De bate pronto você tem que fazer. Vai lá. E como é que vai ser isso? É o Espírito Santo de Deus que vai ensinar o que a gente vai falar. Ele não vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai estar às vezes angustiado, às vezes com medo, mas naquela hora me será ministrado. Versículo 19. Mas quando os prenderes, não se preocupem com o que vocês vão dizer. Naquela hora lhe será dado o que dizer. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai que falará através de vocês e por intermédio de vocês. Esse mesmo Espírito que nos vai direcionar para a gente que pode seguir, é o mesmo Espírito que vai direcionar com quem que a gente vai falar, é o mesmo Espírito que nos vai dar discernimento, às vezes vai sustentar o pessoal que vai estar, às vezes, sendo perseguido com situação de sede, às vezes fome, dependendo da época do ano, frio. Que renovo é esse que a pessoa vai ter? Você acha que vai ser de um dia só? 2 dias? Quanto tempo que vai ser isso aí? Fica um desafio. Vou estudar a Bíblia que a gente vai ver. Quanto tempo vai ser resistido isso aí? Vou dar uma dica. Lá perto, no finalzinho do livro de Daniel, você vai pegar um pouco do que está dizendo aí. Não vai ser um período tão longo, mas também não vai ser tão curto a ponto de ser um dia ou 2, ou uma semana. É pelo Espírito de Deus. É por isso que nós temos que buscar todos os dias, irmão. As virgens que dormiram, que foram todas, parte delas, ou seja, metade, elas tinham azeite reserva. A outra metade não tinha. Quando o noivo entrou e fechou-se a porta, elas tinham azeite reserva. Fica aqui um convite para todos nós. Busquemos todos os dias a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas para que nós tenhamos azeite reserva. Quando chegar esse tempo aqui, o que vai ser de nós? A gente vê que muito do que está acontecendo no mundo hoje em dia está se costurando para isso aí. Olha os conflitos que estão acontecendo, irmãos. Olha o que está acontecendo em Cuba. Uma ilha no escuro. E você acha que é só estar no escuro? Eles não têm reservas energéticas. Como é que estão os hospitais? Eles estão comendo o quê? Olha o que está acontecendo na Ucrânia. Na iminência de estourar uma bomba a qualquer momento. Em próprio Israel. Líbano, em Beirute. Estourar uma bomba uma atrás da outra. Naquela região do Oriente Médio, do Iraque, do Irã. Aqueles países todos em volta aí. Eu tô até para ir, mais ou menos, essa época do ano, se acalmar essas bombas para aquele lado de lá. Mas se não acalmar, eu não vou não. Fazer um trabalho lá. Do jeito que tá lá, irmãos, pode pagar o dinheiro que for que eu não vou. Mas eu fico mais ou menos com medo. Como é que vai? Eu só for doido. A não ser que Deus fala, vai para pregar minha palavra. Eu vou. Bahrein. Como é que vai ser isso aí? Eles estão estourando bomba atrás da outra lá. E como é que a gente está vendo que as coisas estão se costurando isso aí? Mercado financeiro volátil. Cada hora está de um jeito, oscila. Os poderosos eles estão fazendo outros tipos de investimento em outros ativos. Parte deles em ouro, um metal precioso. Contas digitais já talvez não são tão daqui para frente. Então como é que vai ser isso aí? E aqueles que não estiverem de acordo com o sistema que vai estar estabelecido? Onde não se pode comprar, não se pode negociar, não se pode vender. Você acha que vai ser como se fosse uma negociação? Quem já vai falar aqui? Escambo. Alguém vai falar sobre escambo?
Escambo é o seguinte, eu tenho aqui um pente de ovos. Você troca comigo num saco de batata? Você acha que vai ser por aí? Irmãos, sejamos maduros o suficiente. Se não tiver unido com o que eles vão estabelecer, você não vai fazer nada. A não ser que você receba o selo na sua testa, que é consciência, ou na sua mão, com obras. Ou seja, se você está de acordo com aquilo ali, na prática, é isso aí mesmo que eu aceito. Cabe a nós estudar. É importante para nós. E fica aqui o apelo. É uma mensagem assim que, como eu disse, a intenção não é de maneira nenhuma atacar a fé de ninguém. É apenas uma breve consideração de que é algo que já está estabelecido, essas leis já existem, cabe à nação colocar em vigência e fazer alguma alteração ou outra para que se chegue a um bem comum. Pode ser uma urgência climática, pode ser um tal de ecumenismo, mas que de uma maneira ou de outra vai se cumprir, vai, porque é profético, irmãos. E eu creio que já vai ser para essa geração nossa, porque está acontecendo muito rápido. A gente lê os testemunhos e vê. Os acontecimentos finais serão rápidos. Busca no seu retrospecto o que foi 2025 até agora. Foram nem 3 meses, não concluí ainda não, parece que já passou um ano. Uma coisa atrás da outra, assim, ó. Uma avalanche de informações de acontecimento que chega a saturar. Busca aí há 3 meses atrás, isso não estava acontecendo do jeito que está agora, não. O que está para vir para frente? Selemos essas palavras nos nossos corações para aqueles que estão sinceros, que querem conservar isso aí. E procurar assimilar. Quem quiser me procurar ali depois, pode vir que eu busco, compartilho o material, onde estão as fontes. Isso aqui não foi levantado de agora. Aqui que eu estou estudando isso aqui, irmãos. Ó. Eu levantei isso aqui no meu coração. Ano passado eu propus isso aqui para ser estudado. Não passou. Cantei a pedra de novo. Vamos fazer, gente. Isso aqui é de Deus. Dessa vez, graças a Deus, passou. Amém. E nós vamos chegar até o fim. São 20 capítulos, irmãos. Eu pedi muito a Deus para poder me dar força para poder pregar isso aqui essa noite. Porque eu sei que muitos que foram antes de mim foram silenciados, irmãos. Tiveram 2 irmãos nossos que trabalhavam numa rede de comunicação da TV nossa, que eles saíram de lá porque eles pregavam também sobre isso. Não foi por causa disso, mas também porque eles eram fiéis a Deus. A gente sabe que é uma mensagem que ela causa, ela balança, ela mexe com o reino espiritual, irmão. Mas de maneira nenhuma, do fundo do meu coração, não é causar dor e sofrimento no coração de ninguém. É apenas pregar a verdade. Faz parte de um dos capítulos. Não poderia eu ser covarde e pular isso aqui ou suavizar essa mensagem. É necessário. Isso é necessário. Você, amigo, amiga que está vendo isso aí na internet, a ideia aqui não é machucar seu coração. É apenas pregar a verdade. Existia um povo chamado os bereanos. Ele chegava em casa e procurava saber se aquilo era verdade. Seja como um bereano, procura saber se é verdade. E que isso faça sentido para você. E que você dê lugar ao Espírito Santo de Deus para trabalhar na sua vida nesse sentido. Para que você saiba o quão importante é Jesus para você e o quão importante é a sua vida, para que Ele possa trabalhar isso na sua vida e te salvar. Aos que puderem, vamos nos ajoelhar e agradecer a Deus por esse momento. Santíssimo Deus e Pai Criador nosso, obrigado por nos ter dado a vida até aqui, num santo propósito de fazer a Tua vontade, embora muitas das vezes, em algum momento da vida, a gente foi errante, fez coisas que não devia, mas o Senhor nos deu arrependimento, o Senhor nos dá o Teu Espírito para que a gente olhe para onde está pisando, para que a gente enxergue essas mazelas da vida. Quantas são as condições que o Senhor nos perdoou? Às vezes uma seta maligna vem dentro do nosso pensamento e fala, nossa, foi longe demais, passou do limite, para você não tem mais jeito. E o Senhor Jesus Cristo vem e fala, são meus, Pai, meu sangue, são meus. Ele está confessando o meu nome.
Pai querido, como que o Senhor não vai aceitar? Porque quando o Senhor vê o teu filho intercedendo por nós, e o Senhor nos enxerga como se a gente nunca tivesse cometido mal, porque nós nos tornamos purificados, 100% embranquecidos no sangue do Cordeiro, meu Pai. É por isso que eu te peço que o Senhor nos dê essa condição de sempre fazer parte da tua família, nos dá essa força, esse poder do alto para resistir. Houveram os nossos irmãos que passaram no passado, o que eles viveram, e nada disso teria acontecido se não fosse pelo teu Santo Espírito. Nós te pedimos que o Senhor, de igual modo, nos ajude cada vez mais, porque haverá um tempo em que a angústia será como nunca houve. A gente olha para a história do passado, a gente procura compreender um pouco do que foi essa angústia, mas a gente não tem ideia mesmo do que é a angústia como nunca houve. Como nunca houve e nem nunca haverá. É por isso que naquele tempo se levantará Miguel, o defensor dos filhos do teu povo. Por favor, meu Pai, nos dá a condição de permanecer firmes, íntegros, irrepreensíveis e viver à vista de um Deus santo. Nesse sentido, meu Pai, fiéis. Antes morrer do que violar um dos teus mandamentos, meu Pai. Eu te peço que o Senhor nos dê essa condição de atingir essa plenitude e sela essas palavras em nossos corações. Por misericórdia, meu Pai. É a tua palavra. A gente não está lendo um gibi, uma revista de quadrinhos. A gente está lendo a Bíblia. A tua palavra é a tua palavra, Jesus. É a ela que nós nos curvamos e nos prostramos. A gente reconhece o teu senhorio sobre nós. Sela-nos com o teu Santo Espírito, meu Senhor Jesus. Faça chover sobre nós as chuvas nas devidas proporções, no seu devido tempo. A temporã e a serôdia. E que cada um faça o seu propósito em nós, porque nós somos como terra seca. Nós precisamos desesperadamente de ti, meu Jesus. Misericórdia. Lembra-te de cada um de nós que estamos aqui nessa noite e de nossos familiares, e que essa mensagem chega e vá de cheio ao coração de todos aqueles sinceros e que querem fazer a tua vontade. Em nome e por misericórdia de Jesus Cristo, meu Pai, nós te pedimos. Com perdão dos pecados. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.